Olá, sou Denise Romero, responsável técnica pelo Plantão Acolher. Além da assistência psicológica, dos cursos de capacitação e aprimoramento profissional, desenvolvemos também uma ação psicoeducativa com o objetivo de esclarecer o público em geral a respeito de algumas situações de sofrimento e de que maneira talvez uma assistência psicológica ou uma orientação podem auxiliar a pessoa a enfrentar aquela condição de forma mais satisfatória. No vídeo de hoje estaremos tratando de alguns fatores de risco para a nossa saúde mental. Buscaremos desenvolver uma definição um pouco mais clara sobre a ansiedade, sobre a depressão e vamos sugerir alguns procedimentos que podem ser adotados para que se enfrente essa condição de uma forma mais adequada. No final do vídeo deixaremos algumas referências bibliográficas para pessoas que queiram conhecer com maior profundidade a respeito do tema. Inicialmente, gostaríamos de refletir sobre algumas expectativas que construímos a nosso respeito ao longo da vida. Como nós gostaríamos de viver, talvez o tempo todo? Percebendo a nossa capacidade produtiva, a nossa competência para definir e concretizar objetivos, reconhecendo o nosso processo de desenvolvimento, identificando potencialidades e limitações, aprimorando o nosso desempenho e evoluindo em diversos aspectos da vida. Como gostaríamos de conviver com as outras pessoas? Interagindo com os demais, sabendo lidar com conflitos que certamente irão ocorrer, podendo confiar nas pessoas, compartilhar nossos receios, sentindo que fazemos parte de diferentes grupos, sentindo que somos amados e que dispomos de recursos internos para amar outras pessoas. Porém, a forma como acontece o nosso desenvolvimento nem sempre atende à imagem que nós construímos a respeito de nós mesmos. Sentimos necessidade de sermos aceitos. Ficamos atentos para identificar o que as outras pessoas esperam de nós e tentamos agir de modo a atender essas expectativas, às vezes, o tempo todo. Com o passar do tempo, acabamos por nos afastar de nós mesmos. Não compreendemos mais o nosso próprio comportamento. Não sabemos explicar o que afeta a nossa maneira de agir. Não conseguimos identificar e lidar com as nossas emoções. Neste cenário, e a persistência desta condição acaba se comprometendo a saúde física das pessoas, com distúrbios de sono, problemas na alimentação, dores físicas, cansaço, exaustão. Compromete-se a qualidade de vida e a saúde mental, com crises de ansiedade, angústia, depressão. Prejudica-se a identificação de um sentido para a própria vida. Destacam-se, neste contexto, dois fatores de sofrimento muito importantes e com alta incidência na população: a ansiedade e a depressão. Para que possamos definir o que é a ansiedade, recorremos à literatura, que a descreve como um estado de humor que se expressa através de reações emocionais e alterações do funcionamento corporal, especialmente através da tensão física e a apreensão, receio em relação ao futuro. A identificação desse estado pode ocorrer através de modificações físicas, como aceleração do batimento cardíaco, sudorese, dificuldade para respirar, ou através de um estado de agitação, comprometendo-se a capacidade de raciocínio e enfrentamento da situação. Mesmo quando sabemos que não há o que temer, a ansiedade persiste. Já a depressão é considerada um transtorno de humor com intensa perda de sentido de interesse pela própria vida. Atividades exercidas antes com prazer tornam-se enfadonhas. A pessoa não dispõe de energia para realizar, inclusive, os atos mais simples de autocuidado. Esta condição geralmente deve estar acontecendo por no mínimo 2 meses.
Podem ocorrer também crises de ansiedade ou alguns sintomas físicos aparentemente inexplicáveis, tais como a redução da energia física, fadiga, alterações no sono e na alimentação. Observa-se um prejuízo na capacidade de concentração, sentimento de inutilidade e culpa excessiva, irritabilidade, que agrava o sentimento de culpa, choro fácil, humor oscilante, estresse gerando a depressão por esgotamento, quando a pessoa percebe a sua dificuldade para gerenciar tarefas cotidianas com o mínimo de esforço. Tudo parece não ter mais jeito, nada vai mudar, a vida torna-se um peso difícil de se carregar. De que forma se poderia auxiliar uma pessoa que está passando por essas dificuldades, sempre recomendando-se uma avaliação clínica adequada e a possibilidade de um acompanhamento psicológico diante deste sofrimento? Então, alguns indícios que poderiam ser adotados no sentido de auxiliar a pessoa, por exemplo, estimulando que ela expresse as suas emoções de alguma forma que ela encontre, que lhe possa ser um alívio para essa pressão. Incentivar o reconhecimento de habilidades e pontos fortes que essa pessoa tem no seu desempenho, na sua personalidade. Mesmo que tenhamos falhas, dificuldades, não erramos o tempo todo. Com certeza, possuímos um potencial positivo para o nosso desenvolvimento. Reconhecer dificuldades e buscar alguma maneira para enfrentar e superar essas limitações. Fortalecer vínculos afetivos com as outras pessoas, buscar apoio, pedir ajuda. Reconhecer que estamos num processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Em relação a pessoas que convivem com pessoas que estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade, gostaria de indicar que aprimorassem a sua capacidade de escuta, que buscassem ouvir sem julgamento, expressando apoio e compreensão, que se estimule a pessoa a reconhecer pontos fortes da sua personalidade, inclusive relembrando situações passadas que já foram enfrentadas e destacando de que forma a superação daqueles problemas aconteceram. É muito importante que este apontamento seja realizado em relação a situações concretas, para que a pessoa que está sofrendo de depressão, de ansiedade, não compreenda que o que está sendo dito a ela é apenas um consolo. Reconhecer e aceitar a expressão de sentimento dessa pessoa. Incentivar a pessoa a buscar ajuda. Essas são algumas sugestões e uma brevíssima descrição na intenção de auxiliar pessoas que estão sofrendo com estes problemas ou que estão convivendo com pessoas que estão passando por isso. Agradeço a sua atenção. Se você gostou, compartilhe este vídeo. E muito obrigada. Até a próxima vez.